O Foro de Madrid, que é uma instituição de direita lá da Itália, fez uma carta aberta ao mundo, dizendo que o Brasil vive um regime ditatorial, comandado pelo governo Lula e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Imediatamente foi republicado por nada mais, nada menos do que uma figura que causou muita polêmica essa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse editorial. Também será pauta desse editorial os ataques do 8 de janeiro e o caso da Débora. Tem um perfil de advogados que, um site jurídico, que publicou uma nota que me causou vergonha. Me senti envergonhado. E vou ser até sincero com você, eu tenho um pouquinho de vergonha da minha classe às vezes, tá? De que vê, tantas injustiças, nós que fizemos o juramento de não se calar diante da injustiça, e hoje eu vejo muitos advogados, pior do que se calando, incentivando a injustiça. Mas hoje eu voltei a ter um pouquinho de esperança na minha classe. Vamos entender o que está acontecendo nisso aqui? Eu peço a você que fique até o final. Por outro lado, o Donald Trump fez um acordo com Nayib Bukele. E agora, sabe essas figuras de esquerda que estão peitando Elon Musk, Donald Trump, vão parar na cadeia, e podem pegar 20 anos de prisão, não dentro dos Estados Unidos, mas se os Estados Unidos condenarem essas figuras que atentam contra os direitos humanos, eles serão presos em El Salvador. Você sabe do que eu estou falando, A gente vai entender isso. Também, Milei foi acusado lá na Argentina de fazer o quê? Pressão em cima dos opositores. Vamos entender tudo isso? Vamos entender toda essa maluquice que está acontecendo, E aí, por fim, também será objeto uma matéria do Metrópolis que diz que nós agora estamos salvos do crime organizado. Adivinha quem será o nosso herói? Davi Alcolumbre. Se você não riu, é porque você não entendeu a piada. Mas é o seguinte, vamos entender tudo isso, acompanha aí o nosso editorial até o final, não esquece de curtir, compartilhar, se não for inscrito, inscreva-se no canal, poucos canais têm a coragem, de trazer tanto conteúdo assim para vocês, mostrando a verdade e explorando fatos aqui, que muita gente hoje, infelizmente, tem medo de falar. Bora para cima? Vem comigo? Bora lá. Não esquece só de se inscrever no canal e visitar a nossa biblioteca digital também, tá? Tá com muitos livros legais para vocês. Recomendo demais, tá? Que vocês conheçam aqui o livro Revolução contra o Sistema. Esse livro eu escrevi já há alguns anos atrás. Eu já comecei a escrever, encerrei o ano passado. Revolução contra o Sistema mostra como o modelo de Nayib Bukele foi implementado lá em El Salvador e como esse modelo poderia ser aplicado aqui. Leitura rápida, 118 páginas, para você entender como se deu o modelo Bukele. Para você que gosta de história, para você que gosta de uma leitura boa, faz o download, faz o pagamento do valor que você achar justo. Fechou? Vem comigo, vamos entender o que está acontecendo, tá? Vamos começar com essa matéria, O Estado de Minas, para mim, ele é esquerdista, mas tá tudo bem. Eduardo Bolsonaro compartilha teoria divulgada por foro de extrema-direita. Olha só, teoria divulgada por foro de extrema-direita. Você sabia que na Europa, para contrapor ao Foro de São Paulo, existe o Foro de Madrid. O partido Vox, que é um partido de direita lá da Itália, criou um foro, onde participam várias figuras de direita, mas ainda não existe um contraponto real ao Foro de São Paulo, não. Tá? Esse Foro da Liberdade, que começa com a CEPAC, ele ainda vai existir. O Foro da Direita ainda vai existir. Só que eles fizeram uma publicação, o Foro de Madrid. E na publicação, ele diz que no documento diz que o deputado Eduardo Bolsonaro pediu licença da Câmara, corre risco de prisão e apreensão de seu passaporte e que seria uma, abre aspas, mostra clara da perseguição e acosso que continuam padecendo os brasileiros na mão de Lula e do juiz Alexandre de Moraes. A carta que foi escrita, ela prossegue com algumas acusações, dizendo que o, abre aspas, regime Lula
e de morais, fecha aspas, de atentados contra os direitos humanos e as liberdades institucionais e constitucionais, ou seja, que o regime Lula e Moraes atentam contra as liberdades. E aí vamos lembrar, é um foro que é iniciativa de um partido da Europa. E aí o Eduardo Bolsonaro fez a publicação dessa carta, né? E aí o Estado de Minas, né, citando a fonte da matéria, dando os créditos da matéria, republica isso aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Existe um site, né? Eu, na época de concurseiro, para quem não sabe aí, já passei em concurso de procurador, já passei em concurso, um monte de concurso aí, né? Mas não me adapto a esse negócio de ser servidor público, não. Eu gosto da iniciativa privada, não dou certo para trabalhar para o Estado, não, tá? E aí eu estudava muito, tinha um perfil que chamava Migalhas, É um site só de advogados. Hoje eles fizeram uma publicação que eu me senti envergonhado. Assim, eu sempre tive uma visão de credibilidade muito grande a esse jornal, a esse site jurídico chamado Migalhas. Mas a publicação de hoje me deu vergonha do site, sinceramente. Vamos só lembrar uma coisa, antes de entrar nisso aí, antes de entrar nesse ponto, vamos só lembrar uma coisa. Você está vendo essas fotos aqui? Foi o Luiz Camargo que publicou. Em 2006, centenas de petistas invadiram o Congresso de forma violenta. Na ocasião, teve pessoas feridas, viraram um carro de ponta cabeça, né? Os ataques foram violentos, colocaram fogo num monte de coisa. Em 2017, no Fora Temer, também fizeram isso, tá? Não tinha nem segurança o suficiente para fazer a defesa lá, soldados ficaram feridos, colocaram fogo num monte de coisa, eles entraram para depredar tudo e destruir tudo. Por que eu lembrei dessas imagens aqui? Por causa do texto que eu vou ler para vocês aqui agora, do Migalhas. Eu estou envergonhado, mas vamos lá. Em 1972, um homem comum atacou a escultura Pietà, de Michelangelo, com 15 marteladas. Gritou ser Jesus Cristo enquanto destruía parte do rosto e do braço da Virgem Maria. O dano era restaurável, mas o impacto foi simbólico, espiritual, civilizacional. Mais de 50 anos depois, em outro continente, uma mulher se aproximou de outra estátua, a Justiça de Alfredo Cestiari, né? Cestiati. Nem sei quem é, tá? Em frente ao STF. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já votou por condená-la a 14 anos de prisão. Desde então, muitos perguntam, tudo isso por causa de uma estátua? Desde então, né, a resposta é não. O que se agride não é o símbolo, é o que ele representa. No caso de Débora, o gesto é o desfecho de uma trajetória de negação da democracia que inclui o apoio a golpistas e participação no 8 de janeiro. Eu estou envergonhado dessa matéria, né? Eu nunca vi, sabe, dessa maneira, um site que é voltado para advogados, que são feitos, né, que é feito para aqueles atuadores da justiça, que atuam na justiça, defendendo a sociedade contra a injustiça, onde é reconhecido como uma atividade essencial a justiça. E não esse aparato que a gente conhece. Mas sabe, eu estava envergonhado com a minha classe, até que eu comecei a ler os comentários. Eu vou ler alguns para vocês. Ó. A matéria ainda diz, não é pelo batom. Pena de 14 anos a bolsonarista se funda em crimes graves. Conversa fiada, tá? Marcelo Ângelo, incrível. Como a pichação, comentários dos advogados que seguem a página. Incrível como a pichação virou um ataque ao próprio conceito de justiça. Se atacar um símbolo é tão grave quando atacarem um símbolo que representa Jesus Cristo, que é a verdade, luz, amor e justiça, quantos anos de cadeia a pessoa vai ser condenada? Porque estão fazendo ataques contra os cristãos o tempo todo, né? Quanto tempo essa turma vai ser condenada? O Messias advogado. Não se faz justiça praticando a injustiça. Isso tem nome. Vingança. A Juliana escreveu um texto maior, mas eu vou ler. Não sou de escrever em páginas, mas senti o desejo de desabafar.
tentativa com muito esforço de convencer os seguidores de que se pega um batom e escrever a própria fala de um ministro em uma estátua que tem um valor simbólico e forçada a analogia de uma estátua de Michelangelo, apelando para um contexto de religião, mesmo que me venha dizer que o que agride é símbolo, é a negação da democracia. Eu me pergunto, então, todos esses desfechos processuais que estão totalmente em desacordo com as leis promulgadas do país não seriam uma completa agressão da democracia? Não seria a maior agressão do símbolo que é a Constituição Federal? Só me vem uma resposta a indagações. Desproporcionalidade para uma condenação de 14 anos. O Guitel, advogado. São crimes tão graves que na decisão da descrição da individualização da conduta só tem a inscrição com batom na estátua. Todos os demais, supostos graves atos cometidos por ela, simplesmente não tem na descrição. O cara que escreveu esse texto é idiota ou não sei o quê. Não sou contra ela ser punida, mas o excesso tem que ser coibido. Relativizar o bem mais precioso do ser humano, que é a sua liberdade, é forçar a barra. Não acho desproporcional. A pessoa deveria ter noção de que ato que comete, e sim que deve haver responsabilização. Não é a questão de pintar uma estátua, mas sim a falta de respeito e se achar acima da lei de todos. É um que concorda aqui, né? Outro aqui, que coisa mais abjeta. Uma Suprema Corte processando e julgando uma cabeleireira. Não há crime sem lei anterior que o defina. É perseguição, é abuso. Ou seja, esses aqui são os comentários dos advogados. De vários, um ou outro aqui, é um advogado que defende a vingança, a perseguição, a injustiça, o tribunal de exceção, a violação às leis, a desproporcionalidade de penas, a perseguição política e não a justiça. Eu me sinto envergonhado. Agora, vamos ser sinceros também e honestos. Vamos jogar com as regras do jogo? Porque eu, como advogado, como um cara que formou em direito e defende a justiça, defende que as leis sejam aplicadas, eu quero que vocês prestem atenção numa matéria em que o Donald Trump está utilizando aqui da mesma regra do jogo que a esquerda está usando aqui. E eu vou deixar a bola para esses advogados de plantão. O meu posicionamento eu já tenho. O princípio da igualdade. Só. Aqui, para mim, a Débora é uma vítima de vingança do judiciário. Lá nos Estados Unidos, essa decisão do Trump aqui é absurda. Eu não concordo. Mas, antes de mais nada, lei de Italião, olho por olho e dente por dente. É o que está acontecendo agora. Escuta o que o Donald Trump vai fazer. Quem pôs fogo em carro da Tesla, 20 anos de cadeia e em El Salvador. Vão defender esses? Ou só serve para defender um ou outro, né? O que o Trump está fazendo é coisa de ditador. Escuta, igual o que o ministro está fazendo aqui também. Lembra dos manifestantes que saíram para protestar contra a Tesla lá nos Estados Unidos? Então, o presidente Donald Trump quer que eles sejam presos e enviados para El Salvador. É o que eu te conto agora no Minuto Internacional. O presidente americano publicou uma mensagem nesta sexta chamando os manifestantes de terroristas e pedindo penas de 20 anos de prisão. Segundo Trump, os manifestantes que queimaram carros da montadora de Elon Musk devem cumprir a sentença nas prisões de El Salvador, igual os migrantes venezuelanos deportados nessa semana. O republicano ainda escreveu que as penitenciárias foram reconhecidas pelas excelentes condições, mas a ONG Human Rights Watch publicou um relatório afirmando que os detidos ficam completamente isolados do mundo exterior e sem acesso a qualquer recurso legal. Nas últimas semanas, várias concessionárias da Tesla foram alvos de vandalismo e as ações da companhia despencaram. A procuradora-geral Pam Bond classificou o caso como terrorismo interno, mas a oposição questiona se isso é legítimo ou se é só uma demonstração de apoio a Elon Musk. Se Donald Trump e seu principal aliado, Elon Musk, seguem mais fortes do que nunca. O presidente chegou a comprar um carro da Tesla e posar com os veículos na frente da Casa Branca só para defender a empresa. Agora, como que isso pode acabar afetando os manifestantes? É o que a gente vai descobrir aqui juntos na Jovem Pan News. Pois é, pessoal. Agora é aqui que eu vou levantar a bola para você.
A lei americana fala que essas manifestações são puníveis com 20 anos ou vai ser uma interpretação igual o Alexandre de Moraes faz aqui com a Débora? Se for, prende todo mundo. Deixa a Débora 14 anos e manda todo mundo para El Salvador para 20 anos. Agora, se não é, solta a Débora e aplica a pena devida a esses caras que fizeram isso aí também. Entendeu? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. É outro exemplo que eu vou usar para você. E eu sei que é polêmico, você vai me xingar aqui, mas para mim, lei é lei. Tá? Lei é lei. Eu sou legalista. Não sou garantista. Sou legalista. Se a lei lá nos Estados Unidos, se a vontade é, quem põe fogo aqui está causando terrorismo. É terrorismo. Agora, é difícil eu condenar o Donald Trump se aqui acontece a mesma coisa. E não condeno aqui. Aí você é um hipócrita. Agora, se você condena aqui e fala, não, o Donald Trump tá certo, aí me desculpa também. Agora, se você fala, filho, acabou, é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Aqui é ditadura. Eu vou responder com ditadura também. Tá tudo bem? Aí você entendeu a regra do jogo, mas você tá sendo honesto. Não, eu defendo a ditadura lá e a ditadura aqui. Né? Aqui a ditadura que eu repudio, lá eu também vou repudiar. Se lá eu apoio, aqui eu apoio. Entenderam? Entendeu a complexidade do negócio? Né? Acho que eu me embananei um pouco para te explicar aqui, mas é mais ou menos igual isso aqui. Vem a turma da Carta Capital, site de extrema esquerda, uma galera que, pelo amor de Deus, Milei reprime protestos nas ruas e burla leis nacionais para impor suas vontades. Né? E aí eles falam aqui que o Milei é um ditador, que obcecado por fechar um acordo, o Milei impõe regras ditatoriais contra aposentados. Mentirosos, não são aposentados, foram os hooligans que foram para cima do Milei. Uma pessoa chegou a ser ferida, teve o crânio quebrado. Tá? E aí o Milei falou que vai para cima agora, que vai mandar prender todo mundo que se manifestar como esses caras. Né, com violência, é anos de cadeia. Se essa é a regra do jogo, essa é a regra do jogo. Então por que vocês estão criticando o Milei? Porque lá foi violência pura. Lá partiram pra cima com coquetéis Molotov. Aqui não tinha ninguém com coquetel Molotov. Por que aqui vocês falam sem anistia e lá vocês falam que é autoritarismo do Milei? Então eu sou sincero com vocês. Pra mim, democracia é democracia. Tá? Então, para ser sincero com vocês, se é essa a regra do jogo que a galera da esquerda escolheu aqui, e agora eu tô dando a minha opinião, se a regra do jogo da esquerda é essa aqui, lá Trump e Milei estão fazendo certo. Se a regra do jogo é essa, se a esquerda quer essa regra do jogo, se a esquerda resolveu jogar assim, vai seguindo a regra do Olavo de Carvalho. Melhor você prendê-los pelo que eles fizeram, senão eles vão te prender pelo que vocês não fizeram. É polêmico, mas é real o que está acontecendo, né? Eu sei, devaguei demais nesse assunto aqui, mas isso aqui tá me dando uma revolta que vocês não têm noção do tanto. Essa história da Débora aí ainda vai entrar nos livros de história, né? O Brasil teve a era de chumbo, aqui teve a era da caneta. Isso ainda vai ser exposto no mundo inteiro. Já tá começando. Jornais já estão virando. O Estadão fez uma matéria pesada em cima do Alexandre de Moraes por causa do caso Débora, né? Pois é, mas eu já entendi. A resposta vai ser a mesma. Vai ter país de direita que vai colocar a galera da esquerda para pagar 20 anos na cadeia. Aqui, enquanto a direita está no poder, é a esquerda que está fazendo isso com a galera da direita. Estão jogando o jogo. Estão jogando o jogo. É isso que está acontecendo. Tá? Por fim, estamos salvos agora. Se um dos problemas do Brasil é a criminalidade, fiquem tranquilos. Agora o negócio vai resolver. O Davi Alcolumbre, salvador da pátria, vai resolver o problema da criminalidade. A Alcolumbre vai abrir a CPI do crime organizado, afirma o senador. Na verdade, é importante que se faça, mas vai acabar em pizza. Infelizmente, o autor do requerimento para abrir a comissão parlamentar do crime organizado, que é o senador Alessandro Vieira, afirmou ao Metrópolis que o colegiado será aberto após a conclusão dos demais CPIs no Senado. Tá? Sinceramente, o Brasil, com a configuração institucional que tem, nunca vai investigar de verdade o crime organizado. Porque os tentáculos estão dentro. Tá? Os tentáculos estão dentro da política. Não tenho dúvidas disso. Então, para inglês ver,
tá? Desculpa a minha eu ser tão cético, mas é para inglês ver, tá? E desculpa eu ter devagado um pouco aqui nesse vídeo aqui, mas porra, é revoltante, né? Dá raiva. Vamos ser sinceros. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.